ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você que nos acompanha pelo Sistema Alvorada de Comunicação, um bom domingo. Aqui quem vos fala é Padre Marcos, representando Dom Juliano, que se encontra em seus compromissos episcopais na Assembleia Regional dos Bispos aqui do Brasil. E aproveito dessa ocasião, como normalmente acontece nesta mensagem pastoral, para refletir convosco a mensagem que o Senhor quer nos comunicar com a liturgia desse primeiro domingo do Advento, desse tempo forte para a Igreja, em que temos a oportunidade de vivenciar a espiritualidade do Advento para melhor se preparar para as festas natalinas. A oração da coleta, que é a oração inicial da missa, nós rezaremos assim: Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Merece destaque essa oração da coleta, essa oração inicial, porque na medida em que a gente reza, em que a gente participa da Santa Missa, e até mesmo para alguns, ou se não, para uma grande maioria da celebração da palavra, quando a gente reza, é a voz da Igreja comunicando esta esperança. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis, que somos nós, que é você, fiel católico, o ardente desejo de possuir o reino celeste. Nós temos esta esperança, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, na medida em que a gente afirma que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, esta oração ela acaba se tornando, para mim, para você, comprometedora, porque a gente fala com as nossas boas obras. Sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Esse é o nosso desejo, enquanto ser humano, enquanto cristãos. Diante disso, a primeira leitura que a liturgia nos propõe para esse primeiro domingo do Advento é do livro do profeta Isaías. Assim escreve o profeta: Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixastes andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu amor, o Teu temor? Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que neles esperam, pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Obras são como, ou melhor, todos nós nos tornamos imundície. E todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas. E nossas maldades empurram-nos como vento. Não há quem invoque Teu nome,
Quem se levante para encontrar-se contigo? Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu, nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente pode verificar, amigo ouvinte, a você que também nos acompanha pela TV, que a fala do profeta, ela tem um caráter coletivo. É uma queixa coletiva, porém perpassada de esperança. E uma esperança que nasce da lembrança dos benefícios do Senhor a seu povo, no decorrer da história de Israel. O profeta, portanto, ele inicia essa passagem bíblica dizendo assim: Senhor, Tu és nosso Pai. É interessante fazer um destaque para esta afirmação que o profeta faz, se referindo a Javé como Pai. Mas também lhe diz: Tu és nosso Redentor, aquele que redime. Eterno é o Teu nome. Aí vem aqui as queixas. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor? Talvez você se questione a forma como o profeta escreve, relacionando com Javé o endurecimento do coração, relacionando com Javé o distanciamento do ser humano dos caminhos dele. Isso nos faz lembrar também o autor do livro do Êxodo, quando, se referindo à ação livre do faraó, né, diante de Moisés, quando Moisés ele vai anunciar que Javé, que aquele Deus que fala com ele, o Eu Sou, mandou libertar o povo para prestar culto no deserto, a primeira reação do faraó é: quem é este que vem aqui diante de mim para pedir-me para libertar esse povo hebreu? O faraó na época era século XIII, no caso antes de Cristo, era o maior soberano da face da terra. Era o império que dominava, o império egípcio. De repente, um homem que chega ali, e tudo indica que não tinha nenhuma arma material que pudesse confrontar o faraó. O faraó não deu a mínima para Moisés. Na companhia de Moisés, Arão, que era o porta-voz, vamos dizer, né? Moisés ele se considerava gago e, por conta daquela gagueira, tinha dificuldade de falar. Mas na medida em que Javé vai enviando as suas pragas para o Egito, que vai afetando as plantações, que vai afetando o rio, que vai afetando as criações, que vai afetando a integridade física das pessoas, Faraó ele começa um processo de rendimento, onde ele vai tomando a decisão de libertar o povo. Só que tem um detalhe: quando o povo já vai ser liberto, o autor bíblico diz assim: e Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó volta atrás e não liberta o povo. Isso aqui, por que eu faço esse destaque? Que Deus endurece o coração de Faraó. Porque aqui nessa queixa do profeta Isaías, tem uma semelhança, quando ele diz assim:
Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? Obviamente que uma pessoa questionadora vai dizer, mas então como que Deus quer que o ser humano o tema se ele próprio endurece o coração do ser humano para que não o tema? É uma pergunta. Mas quando a gente adentra na cultura da época, no pensamento do hebreu antigo, onde o contexto em que vive religioso é dominado por uma visão teísta, o que significa? Que na concepção teísta, a vontade humana jamais se sobrepõe à vontade divina. Então, diante de uma atitude do faraó que endurece o coração, ele próprio endurece o coração dele para não libertar o povo, ou, nesse contexto aqui, que o próprio povo endurece o coração para não temer a Deus, o autor bíblico, para não admitir que a vontade humana se sobrepõe à vontade de Javé, quando ele redige, quando ele escreve a passagem bíblica, ele diz, não. E Deus endureceu o coração do faraó, e Deus endureceu o coração do povo para que não temesse a ele. É nesse contexto, mas na verdade, repito, foi iniciativa própria, tanto do faraó, na medida que faço esse paralelo, quanto do povo de Deus aqui no contexto da profecia de Isaías. Depois ele continua, por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Aí vem a súplica, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Aqui a gente pode verificar que há uma certa alusão às manifestações de Javé no Monte Sinai, que quando Javé ia falar com Moisés, era um barulho tão estrondoso, tão assustador, que o povo hebreu pede que Moisés suplicasse a Javé que parasse e que somente falasse para ele, porque do contrário todos morreriam diante daquela hierofania, daquela manifestação de Javé através dos fenômenos da natureza, do vento, do terremoto, do trovão. Sim. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. De fato, para quem tem a oportunidade de aprofundar a história, vamos pegar aqui como exemplo a história das religiões tradicionais. A gente não encontra em nenhum desses relatos uma intervenção divina de tal forma como nós encontramos nos escritos antigos do hebraísmo, do povo de Israel. Um Deus que vem ao encontro do ser humano, que fala na linguagem do ser humano, onde o ser humano entende, que conduz o povo pelo deserto, que faz o mar se abrir e faz o povo passar a pé enxuto. Diante de um contexto em que o povo sente sede de orientar a Moisés, que fira a rocha para sair água, a gente não encontra isso. É somente nesse contexto do povo hebreu do Oriente Próximo. Tem sentido, tem razão o profeta quando escreve isso. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. O profeta, amigo ouvinte, ele também é comparado como uma sentinela. É aquele que, para um povo, para um clã, é como se fosse a luz que ilumina. No salmo desta liturgia, que é o Salmo 79, nós assim
escrevemos, ou melhor, nós assim vamos refletir. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-vos para que sejamos salvos. De fato, o tempo do Advento ele tem uma certa semelhança com o tempo da Quaresma, porque é a oportunidade que nós temos de trilhar um caminho de conversão para melhor, para bem celebrar, para bem vivenciar o tempo do Natal. Na segunda leitura, São Paulo aos Coríntios escreve: Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, e em toda a palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. E depois nós temos o Evangelho desse primeiro domingo do Advento, que é conforme a narrativa do evangelista Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para concluir, caros irmãos, o evangelho desse primeiro domingo do Advento, ele se encerra com o verbo vigiar. Vigiai é a exortação que Jesus dá aos discípulos. Essa palavra vigiai é uma palavra que nos ajuda a compreender a espiritualidade do tempo do Advento. Porque o tempo do Advento, ele nos ajuda a perceber que a nossa vida cristã, ao mesmo tempo que ela deve ser caracterizada por uma vida de caridade, da vivência da caridade, ao mesmo tempo que ela precisa ser caracterizada por uma vida de oração e celebração, essa caridade, essa vida de oração, essa vida celebrativa, quando é vivida de forma muito natural, muito consciente, ela traduz em que consiste o vigiar para as Sagradas Escrituras. Em que consiste o vigiar? E para concluir, eu aproveito aqui uma reflexão que é apresentada neste pequeno missal, que nos ajuda a entender a mensagem deste domingo. Diz assim: um Deus Salvador e Redentor nos vem espontaneamente ao pensamento quando as coisas vão mal e uma situação é humanamente insolúvel. Mas estará certa essa concepção de Deus e de sua manifestação no meio de nós? Será justo pedir à sua onipotência que resolva nossos problemas? Não seria mais digno o homem aceitar sua derrota e desafiar um destino adverso com as próprias forças, em lugar de recorrer à força de Deus? Certamente, impõe-se uma purificação da imagem que temos de Deus, mas a afirmação de sua transcendência não leva a concluir que ele não se interesse por nós de modo concreto e imprevisível como o amor. Ele é um Deus dos homens, não o Deus cósmico, distante e perfeito no seu ser divino. Fez-nos a sua imagem e por isso a nossa identidade não pode prescindir da sua fisionomia. Ele, que nos deu a vida, faz parte da nossa história e por isso nosso futuro só se cumprirá
mediante a realização do seu plano. Ele nos criou livres e por isso não força as nossas decisões, mas intervém suavemente e espera com paciência que aceitemos dialogar com Ele como pessoas. Que possamos viver bem esse tempo do Advento, para bem celebrar o tempo do Natal. Desejo a você que nos acompanha um bom início de semana, um domingo abençoado. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua.